Anthony Edwards brilha e com isso o Minnesota Timberwolves vence o Denver Nuggets empatando a série assim em 1-1, uma vitória fundamental fora de casa, assim, de extrema importância essa vitória do Wolves para nivelar ainda mais essa série. Eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá bom? Já bora falar dos destaques do jogo e vale destacar, o Denver teve um início de partida muito bom, abriu uma margem interessante, mas aí o Wolves foi avassalador, cortou por completo esta margem do Denver, a ponto de virar o jogo já na reta final da partida e com isso sair com a vitória. E que nem eu falei, o Edwards brilhou, quando eu chegar do lado do Wolves eu vou comentar mais, mas o Anthony Edwards em playoffs, em momentos decisivos, ele se transforma, cara, é impressionante, cara. Olhando para o lado do Denver primeiro, o Jamal Murray jogando 42 minutos, quase que a partida inteira, teve 30 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, matando 6 bolas triplas, belo jogo dele. O Nikola Jokic teve 24 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, ele deixou a desejar nas bolas triplas, tá? Teve 1 de 7 nas bolas triplas, mas enfim, fez um duplo-duplo de novo. O Jokic mesmo numa atuação mais ou menos, entrega um duplo-duplo. O cara é muito bom, mesmo quando às vezes deixa a desejar em alguns quesitos, ele vai bem. É um jogador muito acima da média, né, cara? O Christian Braun teve 16 pontos, além de 5 assistências. Cameron Johnson teve 13 pontos. E o Aaron Gordon, cara, apenas 8 pontos, até pegou 7 rebotes, mas teve 3 de 9 nos arremessos. Eu esperaria mais do Gordon, é um baita jogador, mas deixou a desejar. Vindo do banco, Tim Hardaway Jr. muito bem, matou 16 pontos, né? Fez 16 pontos, matando 3 bolas triplas, muito bem. Essa que é a principal característica dele. O Bruce Brown teve 7 pontos e o Valanciunas e o Spencer Jones ficaram zerados. Olhando para o lado do Minnesota Timberwolves agora. O Anthony Edwards, assim como o Jamal Murray, teve 30 pontos também. Além disso, ele teve 10 rebotes, cara. Bastante imposição. Aproveitamento de arremessos nem foi lá essas coisas, ele teve 10 de 25. Aproveitamento de bola tripla também não foi lá essas coisas, teve 3 de 11. Mas foi essa grande referência ofensiva desse time do Wolves. E o Edwards, que nem eu falei, chega em playoffs, chega em momento decisivo, ele se transforma, cara. É impressionante. Tem muito jogador que ocorre o oposto do Anthony Edwards, né? Por exemplo, o Jalen Green na temporada passada pelo Houston Rockets foi assim. Na temporada regular, um leão, o cara destrói. E aí chegou nos playoffs, um gatinho que não fazia nada. E o Edwards, em contrapartida, na temporada regular, faz partidas ok, de vez em quando ele destoa. Muitas vezes nem jogou nessa temporada, né? Foi desfalque pro Wolves. Mas aí chega nos playoffs, toma aí 30 pontos, 10 rebotes. Chega em momento decisivo, ele faz a cesta da vitória, ele pega a bola, ele resolve. O Edwards tem uma personalidade absurda, cara. E ele é fundamental. É por isso que eu não consigo, em hipótese alguma, descartar o Minnesota Timberwolves de chance para título. Sendo que o OKC é melhor, o Spurs é melhor, o Celtics é melhor. Muitas equipes são melhores que o Minnesota Timberwolves. Mas quando você tem um Anthony Edwards, um cara que é decisivo como o Edwards não dá para descartar uma equipe assim, cara. É como se fosse o Golden State Warriors, cara, devido às proporções. Mesmo tendo muitas equipes melhores que o Warriors, se o Warriors chegasse nos playoffs, eu não conseguiria descartar o Warriors pelo fator Curry. Às vezes um jogador faz você ter um otimismo diferente em relação à equipe, né? E isso se aplica no Minnesota Timberwolves. A presença do Edwards aumenta demais o nível desse time. Assim como é um Jokic do lado do Denver, a mesma coisa. São caras que, por estarem nesse time, elevam demais o patamar da franquia, né? O Julius Randle teve 24 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Esse é um jogo que eu espero do Julius Randle, porque em vários momentos ele decepciona. Se eu não me engano, no jogo 1 dos titulares, ele foi o menor pontuador. E o que eu espero do Julius Randle é logo depois do Anthony Edwards ele ser o maior destaque desse time. É um cara que faz ponto, é um cara que pega rebote, é um cara que dá assistência. Ele é bom jogador, mas precisa ser mais regular, né, cara? E um jogo assim, tá ótimo. 24 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. Muito bem, belo jogo do Julius Randle. O DiVincenzo entregou 16 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, matando 4 bolas triplas, muito bem também.
O McDaniels teve 14 pontos, agregou também. E o Gobert teve apenas 2 pontos e 7 rebotes. 7 rebotes é até bom, por mais que para a média dele nem seja lá essas coisas. E esses 2 pontos foram apenas 2 pontos, mas esses 2 pontos foi justamente uma enterrada na cabeça do Jokic. E aí depois o Jokic enterrou na cabeça do Gobert. Virou uma rixa pessoal dentro do jogo do Gobert contra o Jokic. Só que não tem comparação. Acho que até o torcedor mais fanático do Minnesota Timberwolves vai admitir que o Jokic é melhor que o Rudy Gobert. Tem que ser muito maluco pra falar que o Gobert é melhor que o Jokic. Eu acho que ninguém em sã consciência vai achar isso. Mas enfim, o Gobert enterrou no Jokic. Isso é um fato. Vindo do banco, Bones Hyland em 9 minutos teve 13 pontos. Sensacional. O Naz Reid teve 11 pontos e 9 rebotes, agregou também. Por mais que nos aproveitamentos de arremesso tenha ficado em 4 de 9, que beira ali 50%, pode ir melhor, porque é um bancário fundamental para esse time. O Dosunmu fez o que eu espero, teve 9 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. E aí eu não tô falando nem da pontuação, mas é entregar 4 ou 5 rebotes por jogo, que nem ele fez aqui, 4 rebotes e 5 assistências. No jogo 1, se eu não me engano, ele ficou zerado nos 2 quesitos, né? E ele é uma peça importante para o funcionamento desse time do Wolves. Foi uma bela troca, né? Ele que veio do Chicago Bulls, foi o Dillingham pro Chicago Bulls em troca, né? E o Dosunmu fez uma reta final de temporada regular muito boa pelo Wolves, principalmente nos momentos que não tinha o Edwards. Agregou demais para esse time. E no jogo 1 ele tinha deixado a desejar. Dessa vez agregou com pontos, rebotes e assistências. Muito bem. Kyle Anderson ficou zerado e o Mike Conley zerado também. Com isso, vitória do Minnesota Timberwolves. O Denver tinha o jogo na mão, deixou essa margem evaporar e com isso o Minnesota Timberwolves vence esse jogo 2. Vitória que vai dar uma emoção tremenda para essa série. Agora 2 jogos com o Minnesota jogando em casa, ainda tendo o Edwards decisivo como é, agora vira a chavinha por completo. Porque se o Denver vencesse essa segunda partida, colocasse já um 2-0 à frente, já encaminharia ali a sua classificação, né? Assim como o Cleveland fez com o Toronto Raptors já, por exemplo. E aí agora com o Wolves vencendo esse jogo fora de casa e agora tendo 2 jogos dentro de casa, este confronto tende a ficar muito nivelado. E ter um cara como o Anthony Edwards, cara, decisivo como ele, é um fator muito diferencial nessa série. Enfim, com esta vitória, o Minnesota Timberwolves empata a série com o Denver Nuggets. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!